Ação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fico a pensar nas obras de tuas mãos, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 57 minutos. Uma excelente noite de sexta-feira para você, meu amigo, você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, a você que nos ouve no Brasil, a você que nos ouve no exterior, aonde você estiver neste momento, com certeza queremos agradecer a Deus, não só pela nossa vida, não só pelo nosso dia, mas também pela vida dos irmãos, dos amigos, dos parentes, das pessoas que nos ouvem de norte a sul deste país, as pessoas que nos ouvem nos pontos de ônibus, sempre à tardezinha, quando eles estão retornando do trabalho para a sua casa, quando muitos estão saindo da sua casa e indo para o trabalho. Queremos muito também agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão saindo das escolas, das pessoas que estão indo para a escola.
Queremos agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu vida, deu saúde, deu trabalho, deu dificuldade, mas que o Senhor deu principalmente a fonte da vida. Principalmente o Espírito Santo de Deus que move não só na minha vida, mas na vida de toda a humanidade. Simplesmente queremos agradecer a Deus, ser humilde, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor faz coisas exatamente aquilo que nós achamos impossível, o Senhor se torna possível. Se nós estamos aqui hoje, agradecemos a Deus, porque se a minha vida, por causa dos meus pecados, não era nem para eu estar aqui, mas pela misericórdia e pela bondade do nosso Deus, Ele deu o seu Filho amado Jesus, para dar remissão dos nossos pecados, Ele morreu na cruz. São 17 horas e 59 minutos, um abraço para você de todas as comunidades. Peço desculpas por hoje não vai dar tempo para saudar exatamente a todos que nos ouvem neste momento, pois nós estávamos a serviço, chegamos aqui exatamente, vou falar que quase em cima do horário da programação. Algumas rádios, até mesmo habituadamente, já acompanhando a nós a partir das 17h30, perceberam que hoje realmente nós adentramos um pouco mais tarde. Mas nada que fosse possível para que nós possamos estar aqui exatamente agora, são 18 horas aqui no Brasil, exatamente 18 horas no Brasil, também 18 horas em outros países que o fuso horário é o mesmo nosso daqui. Nós sabemos que Deus quer que nós fazemos algo, por isso que Ele é grandioso, por isso que Ele realmente está acima de tudo que há no céu e na terra. O homem vai para a esquerda, o homem vai para a direita, o homem tenta subir uma escada, o homem tenta descer uma escada. O homem sonha, exatamente, o homem projeta, mas nada pode ser possível se em primeiro lugar ele não colocar Deus em tudo isso. Porque não adianta eu querer e eu não poder. Não adianta eu poder, mas eu não ter condições físicas, financeiras e espirituais. Porque tudo que nós fazemos, Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher. Se aquilo agrada a Deus, com certeza Deus se alegrará. Mas se algo estiver fazendo e não se alegrar a Deus, Deus vai permitir que você faça. Mas Ele vai ficar triste depois, porque as consequências é você que vai sofrer, não vai ser Ele. Porque Deus é Deus sem mim ou não. Deus, Ele não precisa de mim, mas eu preciso de Deus 24 horas por dia, porque 24 horas por dia o Satanás está pronto para nos provocar. Satanás está pronto para tirar a nossa bênção. Satanás está a fim de nos destruir. Satanás está a fim de nos matar. Satanás está a fim de exatamente não deixar que nós possamos conhecer ou que nós podemos fazer a vontade de Deus. Sabemos que não somos perfeitos. Por isso, a cada dia, a cada hora devemos meditar, devemos nos levar o pensamento a Deus para agradecer e pedir a sua santa proteção. Porque o mundo já pertence a Satanás. O Senhor já sabe e deixou escrito isso, mas nós devemos criar um campo magnético, e esse campo magnético chama espiritual. E esse campo magnético que nós falamos espiritual é aonde que nós estamos sempre voltado para as coisas de Deus. Diga sim ou diga não. Não fica no meio termo. Se vai fazer algo, faça. Se vai falar algo, fala, mas não coloque dúvida no seu coração. Porque de repente, quando você coloca dúvida no seu coração, você está dando a brecha, a oportunidade de Satanás agir na sua vida.
Se você der a palavra para alguém, cumpra. Mas se você não pode cumprir, vai até antes de vencer aquele determinado prazo e avisa, irmão, amigo, não vai dar porque aconteceu isso. Porque Deus se alegra quando nós somos verdadeiros. É ruim quando somos hipócritas, é ruim quando somos falsos. É ruim quando nós exatamente mostramos uma aparência e nossa carcaça interna é outra coisa. Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer fazer parte da minha vida. Mas para isso, eu tenho que estar sempre procurando, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 3 minutos, nós seguramos, apesar de nós estarmos já também na nossa programação um pouco atrasado, mas para Deus não tem atraso, porque estamos exatamente no horário da programação, mas em termos da nossa fala, da nossa saudação, mas o mensageiro, nosso querido e amigo evangelista Jean, já lá de Vista da Serra, já se encontra aqui, ele que é o responsável para a palavra de Deus, tanto para a minha vida e também para a sua vida. 18 horas e 4 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa
a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero, nessa noite, a saudar todos com a gloriosa paz do Senhor, né? Uma boa noite de salvação a todos. Mais uma vez estamos nesse programa para trazer a mensagem, né? Essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. E desde o dia que nosso irmão Djalma me convidou, imediatamente, logo depois que eu desliguei o telefone, o Senhor me deu uma palavrinha. E baseado nessa palavrinha me veio uma revelação. E é em cima dessa revelação que o Senhor me concede nessa noite a ministrar. Mas antes de começarmos a falar, eu quero fazer um minutinho de oração. Pai eterno, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui para ministrar a Tua palavra. Pai, que através dessa palavra, dessa ministração, que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte. Senhor, vai de visita neste momento a cada ouvinte, ó Pai, nessa noite. Venha abençoar o seu lar, a sua família. Ó Pai, venha atender às suas necessidades. Ó Pai, porque temos necessidade, Senhor. Conhece a necessidade de cada um nessa noite. Que o Senhor venha atender a súplica, o clamor, o que vem te buscado, o que vem te pedido. Ó Deus amado, que o Senhor venha curar, libertar, transformar, mudar. Ó Deus, venha abrir porta aonde não há porta. Pai, que através dessa ministração, que vidas, lares venham a ser abençoados. Assim eu te clamo, em nome de Jesus. Amém. Voltando ao que eu falei, logo após eu desligar o telefone, veio na minha mente fé. E depois começou a desenvolver essa palavrinha na minha mente, começou a desenvolver. E aqui estamos hoje. Vamos falar sobre fé. O que é fé para você? Você sabe o que é fé? Você tem fé? Vamos a alguns textos das Escrituras. O primeiro texto que eu quero ler 3 versículos. Né? Três trechos da palavra de Deus. O primeiro trecho se encontra em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 36, que diz assim: Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O segundo trecho que quero compartilhar nessa noite é Romanos, capítulo de número 1, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, verso 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E o terceiro trecho das Escrituras que quero compartilhar nessa noite é Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 32, capítulo de número 10, verso 32 em diante, que diz assim:
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Somente por esses textos, não precisaria nem pregar, porque esses textos já falaram tudo, né? Por que fé? Né? Lemos lá, o que é fé? O que é fé para mim e o que é fé para você? Né? Porque muitos falam assim, eu vivo pela fé, mas você sabe o que é viver pela fé? Né? Primeiro ponto, você sabe o que é viver pela fé? Né? A pessoa acha que viver pela fé é somente crer em Deus e tá tudo bom. É só confiar em Deus e tá tudo certo. Mas isso não é fé, né? Muitos falam assim, eu tenho que fazer isso e aquilo outro para ser salvo. Quando eu falo que preciso fazer isso e aquilo outro para ser salvo, isso não é salvação pela fé. Exemplo, o apóstolo João, o apóstolo Paulo e o escritor da Epístola aos Hebreus, eles fazem referência ao quê? Eles fazem referência a Abacuque, onde ele diz lá no capítulo 2, verso 4, né, que o justo viverá pela fé, né? Ainda que a figueira não floresça, não nasça fruto na vide, né? Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor meu Deus. Todos esses escritores do Novo Testamento se baseiam no que Abacuque escreveu, o que Deus falou através de Abacuque. O justo viverá da fé, né? E o que é fé? E Abacuque? Abacuque se inspirou em quê? Deus se inspirou em qual parte? Né? Inspirou Abacuque a escrever o justo viverá da fé. Abacuque faz uma analogia direta ao povo de Israel quando estava no Egito. Por quê? Porque todos os profetas e os apóstolos, eles se baseiam, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos apostólicos, os profetas, todos eles se baseiam, os seus ensinamentos, as suas instruções, tudo nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco ou Torá. Todos eles se baseiam ali. E quando Abacuque escreve, ele não escreve em vão. Deus sabe o que faz o profeta escrever. Mas eles estavam se referindo, Deus, através de Abacuque, estava falando para o povo, se referindo ao acontecimento, quando o povo de Israel estava lá no Êxodo. Agora eu quero te perguntar, o povo de Israel, quando estava no Egito, o povo hebreu, eles foram salvos pela fé ou pelas obras? Né? Sabemos que a salvação não é pelas obras, correto? Correto. A salvação é pela fé. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles foram salvos
Pelas obras ou pela fé? Com certeza eles foram salvos pela fé. Por quê? Porque eles não fizeram nada para Deus tirar eles do Egito. Nada. Nada. O povo, quando estava no Egito, eles eram idólatras. Eles se misturaram com a cultura egípcia, né? Então eles adoravam os deuses do Egito. O povo vivia num esquecimento total de Deus. É sempre quando a pessoa está no aperto, ela lembra de Deus, correto? Então, quando o negócio começou a arrochar demais, eles começaram a clamar a Deus. Mas as suas vidas eram distantes de Deus. Eles viviam uma vida secular. Eles viviam uma vida afastados de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, foi lá e tirou o povo do Egito através de Moisés. Isso foi salvação pela fé, né? Deus tem uma terra prometida para vós, né? Você pode ver que o povo estava tão incrédulo, que Deus teve que fazer sinais e maravilhas na terra do Egito. Tão incrédulo. Deus tira o povo do Egito pela fé. Por quê? Que pela fé eles tinham que fazer o quê? Não fazia sentido nenhum passar sangue de cordeiro na porta. Tudo que Deus mandou eles fazerem, eles fizeram. É como se colocasse uma venda nos olhos e alguém pegasse pela mão e começava a guiar. Isso é fé. Isso é fé. É quando nós colocamos uma venda nos olhos e deixamos Deus nos guiar. Isso é fé. Você não sabe para onde ele está te levando. Isso é fé. O resto é racionalidade ou é obra. Não fazia sentido nenhum. O povo não fez nada para ser salvo. Nada. Exatamente nada. Eles somente aceitaram as instruções de Deus. E por eles aceitarem, confiarem cegamente, sem perguntar por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Eles somente obedeceram. Somente obedeceram. Deus não exigiu deles que não poderia cometer adultério. Deus não exigiu deles que eles não poderiam mentir. Deus não exigiu deles que eles não podiam furtar. Deus não exigiu deles que eles não poderiam matar. Deus não exigiu nada deles. Nada. Nada. Eles simplesmente aceitaram a instrução. E Deus vai lá e tira eles do Egito com mão forte, como diz as Escrituras. Depois que eles entram no deserto, depois que Deus salva eles, depois que eles são batizados em Moisés pelas águas do Mar Vermelho, como diz o apóstolo Paulo, aí Deus vai lá e dá o que para ele? Revela o que para eles? A lei. Agora que vocês foram salvos, está aqui a lei para vocês obedecerem. Essa é a grande diferença da salvação pelas obras e a salvação pela fé. Qual a diferença? Que a salvação pelas obras, você primeiro faz para ser salvo. A salvação pela fé é o contrário. Você é salvo primeiro, para depois obedecer. Então, primeiro você é salvo. Primeiro Deus te resgata do Egito. Primeiro Deus te tira da escravidão. E depois ele te dá normas, leis, instruções para você andar nelas. É isso que o apóstolo Paulo fala. O que o apóstolo Paulo fala? As boas obras foram feitas para que nós andássemos nelas. Eu não obedeço a palavra de Deus para ser salvo. Eu obedeço a palavra de Deus porque fui salvo. É diferente. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada porque acha que tem que obedecer a palavra de Deus para ser salvo. Não, você foi salvo. Você obedece não para ser salvo. Você obedece porque foi. Porque já foi salvo. Deus já te arrancou do Egito.
Deus te arrancou no Egito. A próxima etapa depois do Egito é o quê? Deserto. E é no deserto que a gente tem que aprender o quê? A obedecer. A obedecer não para ser salvo, porque você já foi. Se você está obedecendo a palavra de Deus hoje, para ser salvo, para ser arrebatado, para não ir para o inferno, pode acontecer o contrário, você pode ir mesmo, porque a salvação não é por mérito, é por fé. Isso é a diferença da salvação das obras e da salvação da fé. O justo viverá pela fé, ou seja, ele já foi salvo, e agora ele vive por fé. O que é fé? A palavrinha em hebraico é emuná, e a palavrinha em grego é pitz. A palavrinha emuná e pitz, emuná no grego, e pitz emuná no hebraico, e pitz no grego, significa confiança, fidelidade. Então quando Abacuque fala assim, o justo viverá da fé, quando o apóstolo Paulo fala assim, o justo viverá da fé, quando o escritor de Hebreus fala, o justo viverá da fé, ele está falando, o justo viverá da sua fidelidade a Deus. O justo viverá da sua confiança a Deus. Fé não é crença. Fé não é ter uma religião. Fé não é estar inserido no hall de membros de alguma denominação. Fé é confiança, fidelidade a Deus. Então, quando você é salvo, e por ato de agradecimento, você obedece. Você é salvo para obedecer. Você não obedece para ser salvo, é diferente. Muita gente acha que tem que obedecer para alcançar a salvação. Não. Você já foi salvo para andar em obediência. É para isso, é isso que o escritor João fala. Quem crer no Filho, ele já tem a vida eterna, porque ele já foi salvo. Ele não vai ser salvo. Ele já tem a vida eterna. Quando o homem e a mulher, ele se arrepende dos seus pecados, vem para Cristo, né? Ele reconhece o senhorio, ele reconhece a grandeza, ele reconhece as suas fragilidades, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece, né, que ele não é nada. Ele reconhece quando ele precisa de Deus, que ele veio de Deus e precisa voltar para Deus. O que ele fez para ser salvo? Nada. Não foi isso que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. O que aquele ladrão fez para ser salvo? Nada. É por isso que a salvação, ela é gratuita. Você agora precisa chegar ao rumo. Então você não obedece a palavra de Deus para ser salvo. Se você obedece a palavra de Deus para ser salvo, você está nas obras. E as obras não te salvam. Você foi salvo para obedecer. É diferente. Quem crer, esse crer é pitz. Ou seja, se você confia no Filho, você já tem a vida eterna. Você não vai alcançar a vida eterna, você já tem a vida eterna. Essa é a esperança apostólica, né? Essa é a esperança dos apóstolos. Essa sempre foi. Eu vou dormir com os meus pais, mas eu sei que ele vai o quê? Me ressuscitar para continuar a vida que ele me deu. Não é encarnação. Você não morre para viver uma outra vida. Vai se lhe dar da mesma vida, porém num corpo diferente. Não num corpo frágil como este. Um corpo que se acaba com o tempo. Mas um corpo que é de glória. Então, se você confia no Filho, se você é fiel ao Filho, você já tem a vida eterna. Você não vai obter a vida eterna, você já tem ela. Porque vida eterna é uma vida que não se interrompe. A sua vida não vai ser interrompida. E todavia,
aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Primeiro Deus faz o quê? Quando Deus enviou Moisés, se o povo não tivesse aceitado a Moisés, eles não teriam sido salvos das mãos de Faraó. A mesma coisa, Moisés é o profeta semelhante, né? Jesus é o profeta semelhante que Moisés profetizou lá. Jesus, ele veio. Aquele que decide seguir a ele vai tirar, aquele que decide seguir a Cristo, Cristo vai fazer o quê? Vai tirar ele das mãos de Faraó. Cristo vai tirar ele das mãos da terra do Egito, vai tirar ele do Egito, vai tirar ele das mãos de Satanás, vai tirar ele vai tirar ele das garras do pecado, vai tirar ele, porque decidiu seguir. Mesma coisa, todos que decidiram seguir a Moisés foram salvos, até mesmo egípcios que creram em Moisés. Porque a palavra diz que uma mistura de gente foi junto com o povo hebreu. Essa mistura de gente eram egípcios que acreditaram em Moisés, acreditaram na palavra que ele trouxe, a palavra de salvação que ele trouxe. Eu vou tirar vocês, Deus me mandou aqui para tirar vocês para uma terra que manda leite e mel. E os que creram nessa palavra, aqueles que seguiram a Moisés, foram salvos. A mesma coisa aqueles que crer nessa palavra, que crer nas palavras de Jesus. Ele não veio para nos salvar, e aquele que crer nele, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar você das garras do pecado, das garras de Satanás, ele vai tirar você do Egito. Mas você acha que ele vai tirar você do Egito e vai ser só oba-oba? Não, meu filho. Até a terra prometida existe um espaço de tempo chamado deserto. Existe esse espaço de tempo chamado deserto. E foi no deserto que Deus deu o quê? Leis ao povo. Agora que você foi salvo, você vai ser um povo diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser um ser diferente. O povo mente, você não vai mentir mais. O povo adultera, você não vai adulterar mais. Isso é salvação pela fé. Primeiro Deus salva, depois ele dá as ordens. Depois ele dá as condições. No Egito, lá, roubam, matam. Você não vai roubar, você não vai matar. Você não vai cobiçar os bens do seu próximo, nem a mulher do seu próximo. Porque os egípcios fazem todas essas coisas. Mas vocês não vão fazer. Então primeiro Deus salva para depois dar lei. Primeiro Deus salva para depois dar ordenanças, dar estatutos para o povo. Isso é salvação pela fé. Deus não exigiu nada deles. O povo lá no Egito são idólatras. Adoram imagem de escultura. Adoram homens. Porque lá eles adoravam Faraó. Mas aqui vocês não vão adorar homens, não vão se prostrar diante de imagens e esculturas. Mas no deserto ainda. Então se você confia no Filho, você já tem a vida. Mas se você prefere se manter rebelde, não confiar, você não vai ver a vida. Tá vendo que as palavrinhas que o apóstolo ele troca, você não vai ver a vida. Né? Porque muitos falam assim, eu quero curtir a vida. Não se curte a fita assim. Eu quero aproveitar a minha vida. Você está mal, você não está aproveitando, você está desperdiçando a vida. Você não está aproveitando a vida, você está aproveitando a morte. Sem Cristo não se aproveita a vida, porque Ele é a vida, não foi isso que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que aproveitar a vida. Ele primeiro quer nos libertar. Ele quer nos salvar. Aí depois que você foi salvo, aí tem mandamentos. Por que tem mandamentos? Eu vou te explicar por que tem mandamentos. Né? Eu não obedeço mandamentos para ser salvo, porque eu já fui. Se você confia, você crê, você é fiel ao Filho, você não obedece mandamentos. Se você pensa dessa maneira, troque essa maneira de pensar. Você não obedece mandamento para ser salvo.
O que os mandamentos são? Mandamentos são como placas de trânsito. Os mandamentos eles são placas que te direcionam o caminho certo para você chegar a Deus, para você se chegar à nova Canaã. Os mandamentos são placas. Você não obedece mandamentos para se salvar, porque você já foi lá atrás. Não sei porquê, mas Deus me constrange aqui para repetir isso. Os mandamentos não são para salvar você. É por isso que Paulo fala que a lei é um aio, é um guia, é um tutor. Os mandamentos, a palavra de Deus é um tutor, é um guia. Você ainda é uma criança para Deus, você precisa de um guia. Ele está te guiando para qual caminho que você deve chegar, para onde você deve ir, para você não entrar numa rua sem saída, né? Para você não pegar um atalho e se dar mal, para você não pegar outro caminho. Os mandamentos não servem para salvar você, os mandamentos servem para guiar você, para você não sair da linha, para você não sair, né, do caminho. Os mandamentos são isso para mim e para você. Então eu não obedeço a palavra de Deus para ser salvo, porque eu já fui. Os mandamentos de Deus são para te guiar, para te conduzir no caminho certo, para você não pegar o caminho errado. Quando você chegar numa bifurcação e você falar, qual que leva a Canaã aqui? Vai ter uma placona grandona dizendo, ó, Canaã é para cá, né? E para lá é outro lugar. São placas de trânsito, né? Os mandamentos são como placa, te direciona, te avisa, né? Te avisa, ó, ali na frente tem uma descida bem inclinada, ó, atenção, tome cuidado, tem animal selvagem na rua. Então, os mandamentos são para te auxiliar na sua caminhada até a Canaã, para te auxiliar no deserto, né? É para isso que serve os mandamentos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, né? Eu não me envergonho do evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boas notícias. Evangelho não é um mandamento novo, não. Evangelho significa boas notícias. É por isso que eu não me envergonho dessa boa notícia, que Cristo veio para me tirar, para me resgatar, né? Porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus, né? É por isso que temos que andar de fé em fé, de confiança, em fidelidade, né? E para finalizar, é o que o escritor de Hebreus deixou bem claro para nós, né? Temos um patrimônio superior e durável, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque a sua confiança, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, ela tem grande galardão, ou seja, galardão, ela tem recompensa, né? Não tenta burlar as placas, não saia da linha que o mandamento te delimita você, porque a sua confiança, ela tem recompensa. É por isso que ele fala, por isso que nós temos necessidade de perseverar. Se um atleta, como diz o apóstolo Paulo, se ele quer chegar até o fim da corrida, ele tem que perseverar. Vai vir as dificuldades na caminhada, na corrida, né? Vai vir o cansaço, a fadiga. Mas se desistir, ele não alcança a coroa, ele não alcança a recompensa. Então tem necessidade de perseverar. É isso que o autor está dizendo. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você quer alcançar a promessa, se você quer chegar à nova Canaã, você tem que fazer a vontade de Deus. Porque só Ele sabe o caminho para chegar lá. Só Ele sabe o caminho. Por isso que ele termina com a palavra de esperança. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, ele virá.
Você crê nisso? E não tardará. Tá ruim, tá difícil. Mas persevera, prossiga, continua, não desista, não desanima. Se você parar no meio do caminho, vai resolver o problema? Não. Não vai resolver o problema. Então prossiga. Você não está correndo, você não está caminhando, você não está prosseguindo para ser salvo. Você já foi. Você está indo para alcançar. Mas muitos morreram no meio do caminho. Muitos quiseram olhar para trás, não foi isso com o povo de Israel quando saiu do Egito? Muitos morreram no deserto. Por quê? Porque abriram mão da sua confiança, abriram mão da perseverança, abriram mão, deixaram de confiar em Moisés, já começaram a duvidar de Moisés. É a mesma coisa. Não desconfie, não duvide de Cristo, não duvide das suas promessas. Continue junto com Ele, porque Ele está com você. Você não está sozinho. Ele não te deixou órfão. Amém? E o que eu não pude expressar, que o Espírito de Deus venha continuar falando melhor em cada coração. Oremos e agradecemos. Pai eterno, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha acrescentar em nós fé, Senhor, confiança. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a obedecer as placas, porque é ela que nos auxilia, os seus mandamentos que nos auxilia para chegar a Canaã. Nós fomos salvos, mas precisamos chegar a Canaã. Nós não queremos ficar no deserto. E nos ajuda a sair do deserto. O Senhor sabe o caminho, tu sabe a trilha. Ajuda esse irmão, essa irmã que me ouve, que está perdida no deserto, não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir. Senhor, venha orientar, venha guiar, venha iluminar, para a tua glória e para teu louvor. Assim eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém e amém. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 18 horas e 40 minutos. Deus permite que nós possamos ter emoção. Deus permite que nós agimos com a razão. E quero confessar a Deus em primeiro lugar e ao irmão que realmente observando, ouvindo a palavra ali, e algumas palavras foram se completando no pensamento. E a gente fica assim até meio de costumes já, porque foi graças a Deus, louvado seja Deus em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória, por esta meditação, por essa reflexão que o evangelista Jean nos trouxe. E o que eu mais observo realmente, que as leis de Deus, como o irmão falou, as placas de sinalização, que são os mandamentos que estão escritos na Bíblia, nós só vamos receber as multas, nós só vamos ser punidos, ou nós só vamos ter o direito de dirigir, ou agora buscando por campo espiritual, alcançar a salvação, vai ser quando Jesus voltar. As leis de trânsito no mundo todo, se você parou na faixa de pedestre, o guarda te multa, no mês seguinte ela está lá e você tem que pagar. Se você cometer outra, você vai, de um tempo, perder, ficar suspenso de você dirigir. Os mandamentos de Deus já são placas. E são placas de leis eternas, que elas não mudam, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra século e sai século, entra século e sai século. A mesma lei de Deus, os mandamentos, são do Gênesis Apocalipse. E duram
Pelo menos até hoje, 2017 anos estão durando essas leis. 2017 anos existem esses mandamentos. As leis de trânsito, as placas de trânsito, como o mensageiro falou, todo ano alguém vai lá e cria uma lei nova de trânsito e coloca lá e nós temos que obedecer. Toda vez, talvez algumas ruas são mudadas, direcionadas, aí o agente de trânsito vai lá, vira, muda o sentido do carro, agora antes era para a esquerda, agora vai para a direita. Nós temos que obedecer. O que nos impede de nós seguir e obedecer os mandamentos da lei de Deus, que não nos dá multa, que não nos adverte, que não nos suspende de nós andarmos, de sonhar, de trabalhar, de comer e de viver? O irmão permite que eu vou estar falando. Nós buscamos, quando nós praticamos algo que fere os mandamentos de Deus, quando nós buscamos nos reconciliar com Jesus, nós estamos igualzinho os egípcios, quando estava lá no Egito. Nós estamos igualzinho aquelas pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto, porque muitos que saíram do Egito, que foram tirados por Deus através de Moisés, cometeram atos, e por ali no deserto ficaram, ao ponto de quando Moisés estava recebendo as placas da salvação, quando Moisés estava recebendo as placas para sinalizar que nós devemos obedecer os estatutos, os mandamentos, para continuarmos ser salvos, muitos ainda estavam buscando, aqueles que saíram e viram todos os prodígios de Deus, ainda estavam querendo praticar algo errado. É diferente no século 21? É diferente no ano de 2017? Não, não é diferente. Hoje muitas práticas que estamos observando, ou que estamos vendo, ou que estamos ouvindo, não estamos enxergando a lei de Deus. A verdadeira placa de sinalização nós não estamos enxergando. Nós simplesmente estamos passando por cima, cometendo infrações. Rede Popular de Rádio é como o irmão que falou, se assim tivesse nós mais um tempo, com certeza o irmão continuaria explanando, se nós também tivéssemos mais um tempo, estaríamos mais arguindo, falando que Deus toca para a gente falar, mas Deus corrige a nós a cada dia, a cada hora aqui nesse programa. Quando nós abrimos a nossa programação, nós já falamos como nós devemos ser e proceder, e Deus trouxe essa mensagem maravilhosa hoje também, para a gente entender as placas, mas as placas da lei dele, a Bíblia, que diga sim, que diga não, se vou fazer, se não vou fazer, mas para que nós realmente não ficamos ali no meio. Eu não vou passar nem na rua na esquerda e nem na rua direita, vou passar no meio da calçada. Aí não. Rede Popular de Rádio e TV, agradecendo a todos vocês que estavam conosco. Toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, tem que ser dado nesse horário, por este programa, que o qual Deus trouxe você à frente de um computador para assistir ao vivo pela TV, à frente de um Facebook para você ouvir, a você que saiu da sua casa, a que está aí no próximo de um comércio, a você que saiu da sua casa, está sentada numa calçada, a você que está na sacada. Com certeza, essa é uma das nossas missões, aprender a palavra de Deus, mas que não ficamos para nós como egoísmo, mas que você também possa aprender, você que está ouvindo, você que está assistindo. A salvação não pode ser só para mim, ela é para todos. E o Senhor Deus, exatamente através do seu Filho Jesus, veio oferecer isso através da sua morte. 18 horas e 47 minutos, ficamos por aqui. Que Deus possa permitir que amanhã nós possamos estar de volta em mais um programa Falando de Jesus.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Sei que é difícil louvar em meio à provação.